seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Você que nos assiste aí de casa, preocupa-se com o bem-estar do nosso planeta, com a sustentabilidade? Você recicla o seu lixo? Pois então hoje nós vamos conversar com as meninas que fazem parte da Cooperativa de Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul, a CONCAT. E esse será o nosso tema de debate do Expressão Livre. Vou apresentar para vocês então as nossas duas convidadas. Do meu lado esquerdo está a Vera Flores da Rosa, ela que é presidente da CONCAT. E do meu lado direito, a Marilane Leite Poekel, ela que é Relações Humanas da CONCAT. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso programa Expressão Livre. Muito obrigada, a gente que agradece pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui vindo falar um pouco da nossa cooperativa. Para começar, então, como tu falou da cooperativa, conta pra gente, assim, o que a CONCAT faz num todo? Que eu só dei o nome pro pessoal que estava em casa. Se você puder explicar um pouco mais sobre a CONCAT. Claro. A CONCAT, para quem não conhece, é a Cooperativa de Catadores e Recicladores aqui de Santa Cruz do Sul. Então, a gente faz um trabalho de reciclagem com todos os resíduos sólidos recicláveis do município de Santa Cruz do Sul. Né? A gente tem um contrato com a Prefeitura Municipal, enfim, para prestar um serviço, né? Tem um convênio firmado com o município de Santa Cruz do Sul para prestar esse serviço. Hoje a gente atende 9 bairros dentro da região de Santa Cruz do Sul, coletando todos os materiais recicláveis desses 9 bairros e prestando esse serviço, mais a região central com os carrinhos, enfim, com os nossos coletores, com carrinhos que eles puxam esses carrinhos e coletam todo o material reciclável da região central, das lojas, enfim, e mais um caminhão que atende na parte da noite, das 5 horas até as 20 horas, coletando também na região central. Então essa é a parte da coleta seletiva do PEV, ali que fica na Venâncio Soares 1445, e a gente tem a outra parte da Cooperativa de Catadores de Santa Cruz do Sul, que fica lá no bairro Dona Carlota, onde tem mais pessoas trabalhando, mais cooperados trabalhando lá, que aí trabalha com todo o lixo mesmo. No PEV ali a gente trabalha com o material reciclável, enfim, que vem já o material seco. Na parte da usina municipal de triagem, que é onde fica a outra parte da cooperativa, chegam todos os caminhões carregados com o lixo, todo o lixo, enfim, do município de Santa Cruz, que vai para lá, passa em uma esteira, a gente tem mulheres trabalhando nessa esteira e do lixo elas tiram o reciclável, então é um pouquinho diferente. A CONCAT hoje ela é dividida em duas partes, o PEV, que fica ali no Venâncio 1445, e na usina municipal de triagem fica outra parte, onde trabalha o outro pessoal lá, e ainda tem a nossa rede, a rede Catapampa também, que engloba cooperativas aqui da região do Vale do Rio Pardo, onde a gente estoca todo o material que a gente recicla, enfarda, enfim, e comercializa para a região metropolitana, o que agrega um valor a mais, porque a gente não trabalha com atravessador, então o pessoal ele é bem mais remunerado, enfim, tem seus direitos, a gente tem INSS pago de todo mundo, então a gente luta para que isso aconteça cada vez mais, mas eu diria que hoje o principal foco da CONCAT é a inclusão social mesmo, é tirar os catadores que estão na rua, sem direito algum, e trazer para dentro da cooperativa para que eles consigam pelo menos ter um INSS pago, enfim, os direitos básicos, conseguir ser mais bem remunerado pelo serviço que prestam, ter uma condição de vida e social, enfim, mais valorizada, né? E conseguir trabalhar, enfim, o uso de EPI, né? A gente tem tudo bem ajeitadinho, assim, a grosso modo. Todo mundo trabalha com EPI, todo mundo faz suas refeições em um local próprio, né? Não trabalha direto, não faz as refeições no meio do lixo ali. Tem todos os cuidados necessários e a infraestrutura para isso, né? Então, tem uma equipe muito grande trabalhando com vocês, Hoje então. a CONCAT tem em torno de 60 pessoas trabalhando, com uma estrutura que funciona assim, toda a parte produtiva, né? Que são o pessoal que coleta no caminhão, que coleta nos carrinhos, que fica dentro do galpão, que tria o material, que enfarda o material para venda. Tem os escritórios, onde trabalha o pessoal com a parte burocrática, essa até é uma condição da CONCAT um pouco diferente das outras cooperativas de catadores aqui da região, porque a gente tem uma estrutura muito boa nesse sentido, assim, a gente tem um escritório, onde tem uma pessoa que cuida da parte financeira da cooperativa, né, a parte da comercialização da cooperativa tem uma pessoa que cuida só disso, enfim, negociando com as empresas da metropolitana, para onde todo esse material que a gente tria em farda vai para agregar um valor a mais. Então, que nem eu disse, para ressaltar, nós não trabalhamos com atravessadores, né? A gente tem todas as licenças ambientais em dia, a gente tem todos os convênios, enfim, a gente tem PPCI, tudo regularizado para prestar um serviço de qualidade. E esse material que a gente comercializa, ele volta para o setor produtivo, né? A gente recicla ele e seguramente ele volta para o setor produtivo. Então a gente dá essa certeza à população de Santa Cruz
que todo esse material que hoje a gente tria e recicla, ele realmente está sendo reciclado e está voltando para o ciclo da reciclagem. Né? Ele está se transformando de novo em um material e gerando dinheiro e renda para 60 pessoas que hoje vivem diretamente e exclusivamente do valor desse material que a gente recolhe. E aí eu ressalto a importância da população, né? Da população, dos órgãos públicos, da prefeitura, de colaborar para que a gente continue inserindo cada vez mais pessoas, porque esse hoje eu diria que é o principal objetivo, né, Vera? Da nossa cooperativa, é tirar esses catadores da rua, que estão muitas vezes em condições degradantes, enfim, trazer para dentro da nossa cooperativa, para conseguir que minimamente eles tenham o INSS pago, tenham os direitos previdenciários adquiridos, enfim, e consigam ter uma condição de vida melhor e dar essa condição para suas famílias. Esse é o nosso principal foco. Trabalhando sempre para isso. Sempre. Então, a maioria das pessoas que trabalham com vocês eram catadores que estavam trabalhando nas ruas, Exatamente. sem INSS, e agora trabalham diretamente com a CONCAT. Então. A CONCAT, ela começou, na verdade, sem um pavilhão, sem nada, com o pessoal catando material reciclável na rua mesmo, né, catadores na rua. Aí teve todo um pessoal mais antigo que organizou, que faz parte do Movimento Nacional de Catadores, que é um movimento a nível nacional, que hoje em dia esse pessoal já está mais espalhado, alguns nem trabalham com a gente, mas ainda tem uns que trabalham com a gente, que organizaram todo esse pessoal aqui na cidade de Santa Cruz, foram nas vilas mais pobres, buscaram esses catadores, trouxeram para ali, lutaram muito para que hoje a CONCAT tivesse esses espaços, tanto na usina de triagem quanto ali no PEV, e tivesse condições dignas de trabalho, porque a CONCAT começou com o pessoal catando no meio da rua, assim, sem nenhuma condição. E aí conseguiu espaço com muita briga, porque o poder público, assim, ele nunca foi uma coisa fácil para catador, principalmente, chegar na prefeitura e negociar um contrato de prestação de serviço. Tem inúmeras barreiras, assim, né? Mas aí depois de muita luta e de muita conversa, e também apoio do poder público, a gente não pode dizer, Santa Cruz sempre foi muito... Nesse sentido, a gente sempre teve apoio, então as portas sempre estiveram abertas. Quando a gente iniciou o Plano Municipal de Coleta Seletiva aqui em Santa Cruz do Sul, sempre conseguiu conversas com os secretários de meio ambiente, enfim, o apoio nesse sentido da coleta seletiva se expandir. E aí conseguiu-se aquele espaço que a gente tem ali, que é o PEV, na Venâncio, e conseguiu também lá na usina municipal de triagem para incluir cada vez mais pessoas. Mas o começo foi bem difícil, a Vera é uma dessas pessoas, né, Vera? Tu pode falar melhor, né, como é que foi esse início? Desde o começo, Vera. Bom, creio que a Mari fez uma boa conversa, né? Que ela tava nervosa, Vera, não sei o que falar, mas falou muito bem. Creio eu que... Saindo muito bem, né, Vera? Bastante. Então, antes de ser CONCAT, a gente era uma associação, né? A gente não tinha reconhecimento. A gente trabalhava de dia para comer de noite, isso era a verdade, né? Ganhando uma miséria, vendendo para atravessador, que nem a Mari falou, a gente não vende para atravessador por quê? É um explorador do catador. O que seria o atravessador, no caso? O atravessador nada mais, por exemplo, tu tem um galpão, uma prensa, um modo de tu poder tirar do catador, é dessa forma. Tem muitos, sabe, que são o explorador do catador, que ele aceita tudo quanto é material junto, pagando um valor, né? E lá na frente ele tira o triplo. Um valor bem abaixo de mercado. De acordo com os preços do mercado da reciclagem, ele paga um valor muito abaixo. E o que acontece? Por que a gente chama de atravessador? E a Vera ressaltou muito bem explorador, né? A gente está sendo bem rígido nesse sentido, porque é explorador, sim. Por quê? Porque essas pessoas que trabalham lá, elas não têm nenhum direito, elas não têm um direito previdenciário pago, muitas vezes elas estão trabalhando em uma situação degradante. Uma grande maioria está em situação de drogadição, vai lá para conseguir aquele valor, ela vai enche o carrinho de material reciclável, vende para atravessador, enfim, e ele não dá nenhuma condição digna, né, para essa pessoa, remunera mal, e ele não tem licença autorizada pela prefeitura, né, para coletar o material. Às vezes ele tem um galpão de reciclagem ali, enfim, até tem alguma licença da prefeitura, mas ele não tem a licença para fazer o trabalho que a CONCAT faz hoje, que é ter um caminhão para coletar na rua material reciclável, com todas as licenças ambientais em dia. A gente tem um engenheiro ambiental que trabalha na CONCAT para regularizar toda essa situação. Então aquele atravessador ali, muitas vezes que o catador ele está levando aquele material, a gente nem tem certeza se esse material realmente está voltando para o ciclo da reciclagem.
Porque assim, ó, os materiais, eles não... A Concat hoje, a gente coleta todos os materiais recicláveis, né? Quando eu digo material reciclável, eu falo vidro, eu falo papelão, plástico, PET, latinha, isopor. Me ajuda, Vera? Mais coisa. Arquivo, né? Que é o papel. Sucato, que a gente chama metal ferroso. Isso. Tem vários processos. A única coisa que a Concat não recolhe é eletrônico e lâmpadas. O material contaminado. Porque a gente não tem licença para isso, né? A gente pode estar recebendo uma multa por causa disso. Apesar que temos rapazes que fez curso para lidar com eletrônico, mas a gente não tem licença. Como não tem licença, não tem como receber, né? Que nem a Mari falou, é papelão, PET, latinha. Isopor, tudo E que for assim, reciclável. Esses catadores individuais, que a gente chama, vende para o atravessador, eles só pegam o material que é bom. O material que tem valor, né? O PET, a latinha. Por que isso? É um material que eles conseguem tirar um pouquinho a mais para sua droga, para sua bebida, né? Para eles, se eu trabalhar assim hoje e amanhã não precisar trabalhar, eu tenho muito dinheiro para droga, para bebida, tô feliz, sabe? Então a gente luta muito para isso, puxar essas pessoas para a cooperativa, mas é dificultoso, porque nós já tivemos experiência. A pessoa não ficou nem 3 dias no local de trabalho porque não consegue se adaptar ao nosso ritmo, né? Que a gente deve ser bem intenso, né? Com certeza. Peguei das 7h30 até o meio-dia, da 1 até 5h18. Eles não querem estar ali tendo uma responsabilidade, querendo ou não, tem que ter responsabilidade, né? E no tempo da associação, a gente recebia de tudo. Era pessoas com garrafinha de cachaça no bolso, sabe? Muitas vezes sendo ameaçada. Eu quero tanto pro meu material. Tudo por causa da droga e da bebida, né? A gente estava à mercê a tudo. Então, o que nós pensamos? Nós queremos coisa melhor, queremos ser reconhecido pela sociedade, pela prefeitura, né? Pelo nosso serviço, que a gente não está ganhando nada, estamos trabalhando, não temos nada, nem EPI para trabalhar, né? Ocupei uma usina e, olha, eu posso dizer assim, foi um prejuízo enorme para o Solote, mas foi uma glória para nós conseguirmos, pelo menos, ganhar a usina de triagem, que todo mundo dizia, vocês nunca vão conseguir a usina porque é do Solote. Os Solote em Santa Cruz são os tubarão, né? Então, nós dissemos, nós vamos conseguir, nós vamos ganhar a usina. E muitos dizem assim, vocês estão sonhando alto. Quem não vive de sonho? É verdade. Né? É mais uma coisa que é tão boa para todas as pessoas, né? Não é uma coisa que é para vocês, é para todo mundo. Para toda a sociedade. E eu ressalto, assim, a importância dessa inclusão. A Vera tá falando uma coisa muito forte, né? A Concat, hoje, como eu falei, a nossa principal missão é incluir catadores. E hoje em Santa Cruz a gente tem um número enorme de catadores individuais. Catadores individuais é aqueles catadores que vendem diretamente para o atravessador, que a gente chama, estão trabalhando na rua. Muitas vezes, assim, eu diria, não tenho dados concretos a respeito disso, mas eu diria que 90% infelizmente está em situação de drogadição, né? Estão trabalhando ali para realmente para fazer uso da sua, né, do seu vício, enfim, que tem ali. Incluir essas pessoas não é um trabalho fácil. A Concat tem essa missão, a gente já fez inúmeras tentativas, assim, algumas funcionaram, algumas não funcionaram. Muitas pessoas ficaram por 2, 3 anos trabalhando com a gente, infelizmente voltaram, não é uma coisa fácil. Então tem toda essa questão, assim, tipo, a gente precisava de muito mais apoio para fazer esse trabalho, sabe? Não é uma coisa simples, né? Porque muitas vezes, principalmente eu que faço parte das relações humanas ali, tu lidar com pessoas nessa situação e tentar incluir elas, tirar elas de um ritmo que elas já têm de trabalho que é diferente, enfim, é todo um processo, né? Então não é uma coisa fácil, mas é uma luta que a gente tem muito forte de incluir cada vez mais. Mas para isso a gente precisa do apoio, e eu digo sempre, o apoio da população de Santa Cruz, né? Que não tenha preconceitos, principalmente, assim, porque... Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul.
dica DEMAC de hoje é: se a intenção é fazer os ambientes parecerem mais amplos, a aplicação de pastilhas pode ser a solução. DEMAC, materiais de construção e acabamentos, Rua Coronel Oscarioste, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. A dica St. Gallen de hoje é que o diagnóstico de um câncer de pele só pode ser confirmado pelo exame anatomopatológico, ou seja, pela biópsia da lesão suspeita, que é realizada após o exame da mesma pelo especialista. Com base nessa biópsia, é realizado o tratamento definitivo, o qual geralmente passa pela remoção completa da lesão com margens de segurança. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. Isso que eu ia perguntar, vocês Exato. enfrentam bastante Enfrentamos preconceito. muito preconceito. Infelizmente, assim, uma coisa bem ruim, mas tem bastante preconceito. É uma coisa que a gente luta para quebrar, né? Mas ele existe e os nossos catadores, eles enfrentam isso. Tem muita gente que reconhece, que respeita o nosso trabalho, mas ainda tem muita gente que tem preconceito, né? Então isso é mais difícil ainda. Mas a gente tá aos pouquinhos abrindo, assim. E é o que eu digo sempre, a gente precisa do apoio da população de Santa Cruz para separar os nossos recicláveis. Se tiver dúvida, ligar pra gente, visitar o nosso site, achar um contato, levar o material reciclável muitas vezes até o nosso PEV, ali da população. Mas aí eu vou entrar numa questão chave, na minha opinião, principalmente, que é a questão das empresas aqui em Santa Cruz do Sul, né? Aí a gente entra na questão da logística reversa. Cada empresa tem uma responsabilidade com os resíduos que ela produz. Isso é um fato, todo mundo sabe. Tem a PNRS, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi ele que deu início. E aí, quando eu falo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eu falo do Movimento Nacional dos Catadores, porque quando se criou essa lei do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que fecharam todos os lixões em todo o Brasil, dentro da lei previa isso, né? E aí se criou também o movimento social, que é o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis a nível nacional, que era pegar todos esses catadores que viviam em uma situação realmente degradante no lixão, formar cooperativas, associações, enfim, a maioria começou como associação, organizar essas pessoas para que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as prefeituras, enfim, os municípios, eles tivessem essa obrigação, né, de contratar catador para prestar o serviço. Isso é tudo uma luta. Então, através do Movimento Nacional de Catadores, que foi muito forte aqui em Santa Cruz, infelizmente, assim, uma grande parcela da população não tem essa consciência, nem sabe do Movimento Nacional de Catadores, mas foi através do Movimento Nacional de Catadores, foi através de pessoas como o Fagner, a Elisa, a própria Elisa, a Vera, a Ângela, que trabalha conosco ainda lá na usina de triagem, e o William, enfim, muitas pessoas, assim, que trabalharam conosco, eu nem vou conseguir citar todos, mas de muitos anos, desde 2010 que começou a usina. Em 2010, a Concat, aonde nasceu a Concat, né? Que tinha uma lei, né, que eu não me lembro agora no momento, que não incumbia associações, né? E para nós ocupar a usina, trabalhar na usina, nós tínhamos que ser uma cooperativa. Hoje a lei mudou. Associações e cooperativa têm os mesmos direitos, sabe? Por exemplo, um Rede Vivo, ela tem a lei dela destinar tanto para a cooperativa como para associações os materiais delas, apesar que muitos vendem, né? Isso é a verdade.
a gente vai lá, faz uma conversa, parece que vai fluir, acaba retrocedendo, sabe? Eles preferem vender, dar uma desculpinha, nós precisamos fazer uma festinha pros trabalhadores, ou deixar para Natal, sabe? Mas, no meu ponto de vista, é uma desculpa para eles terem um pouquinho mais para eles. Exatamente. Eles Pra não tá fazendo a coisa certa, não né? tá fazendo a coisa certa. Então, fica nós à mercê dessas vendas, né? Não podendo pegar aquele material, que querendo ou não, é um material bem precioso, né? Que quando nós assumimos a usina foi uma briga para nós vender o material, né? Porque ninguém queria o nosso material, porque era usinagem. Usinagem acabava tudo misturado, né? Mas nós tínhamos uma meta, nós queríamos melhorar o material e mostrar que numa usinagem se conseguia pegar o precioso, né? A gente diz o precioso porque é um material muito bom. Que se a gente vai numa loja comprar alguma coisa, a gente quer uma coisa boa. Então, quem ia lá comprar o nosso material também queria uma coisa boa. E nada mais justo a gente fazer um bom trabalho para arrecadar aquele material bom, né? Então, a conscientização, isso não pode parar nunca. Que nem a Mari falou, o apoio da comunidade. Mas a mídia também é muito boa. Com certeza. Porque a gente, nesse bate-papo aqui, quem estiver ouvindo vai dizer, vamos se conscientizar, vamos melhorar. Verdade. Apesar que tem uns que sempre são cabeçudos, eu não vou separar meu lixo, que não me interessa para onde vai. Mas é bom que as pessoas saibam, sabe? Mas conseguindo ter o alcance de uma pessoa, de duas, Já é uma vitória, Já né? é uma vitória. Porque quem saiu da associação ganhando um valor super baixo, que a gente bate firme lá na Concad, quem está entrando agora, está entrando num patamar bem alto, sabe? Ganhando um valor bom. Uma estrutura melhor, né, Vera? Pra Com trabalhar, certeza. enfim. Eu me lembro, a gente ganhar 30 pila por semana, era tudo braçal. A gente fazia as cargas tudo na mão. A gente pegava, montava um fardo em cima do outro, fazia a carga no caminhão. Quando chegava mais ou menos aí pelas 6 horas, ia chegar lá, pegar o que nós vendia e fazer a partilha dos cooperados. Olhava assim, uma vez eu chorei mesmo, sabe? Que nós recebemos R$30 e eu morava na linha Santa Cruz, dependia de 2 anos para trabalhar. Tinha filhos que estudavam longe, sabe? Mas não vi no meu particular, mas assim, a gente ganhava muito pouco. E quem está entrando agora muitas vezes não dá valor. Não veste a camiseta, sabe? Que nem a gente veste. Se fosse outra, tô 13 anos nesse trabalho. Muitos perguntam, Vera, me diga uma coisa, tu vai continuar na Concad ou vai sair? Gente, foi da Concad que eu consegui o meu conhecimento, foi da Concad que eu tenho hoje uma boa partilha. Eu não pretendo sair, a não ser que, né, dê acaso, ninguém me quiser mais, mas eu acho que não vai rolar, né? Manter o trabalho, né, que vem sendo feito há tanto tempo. Pra né, mim Vera? foi uma riqueza, porque eu não tenho grande estudo, tenho só até a 4ª série. Mas posso dizer assim, eu tenho um primeiro ano, porque o conhecimento é muito grande, sabe? A gente conhece muita coisa, a Mari muitas vezes diz, Vera, eu nunca pensei que tu falava tão bem. E aquilo tu vai te engrandecendo, sabe? E a gente vai tentando mostrar o melhor. Assim, nosso trabalho, a gente quer mostrar o melhor para a sociedade, né? Que nós não somos nenhum coitadinho, mas estamos ali querendo melhorar cada vez nosso trabalho. E a ajuda deles é muito importante, sabe? Com certeza, assim, essa questão de coitadismo, ela não cabe mais dentro da cooperativa de catadores hoje. O que mais a gente deseja, mesmo de verdade, é ter condições e ter apoio para prestar um serviço de qualidade para a população de Santa Cruz, que é o nosso principal objetivo. Então a Concad hoje ela não está num patamar mais de coitadismo, a gente quer prestar um serviço de qualidade, a gente tem condições para isso, mas para isso acontecer a gente precisa do apoio. Eu falei de logística reversa, eu falei de Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a gente não tem como ter controle da maioria das empresas de Santa Cruz, mas Santa Cruz é uma cidade muito grande, enfim. Tem várias empresas, vários mercados, fumageiras, enfim. E todas essas empresas, elas são cientes que elas têm uma responsabilidade
com os seus resíduos uma responsabilidade ambiental com o que elas produzem, né? Como a Vera mencionou, a gente sabe que muitos estabelecimentos comerciais, lojas, enfim, eles vendem esse material reciclável, plástico, papelão, enfim. Algumas doam para nós, algumas doam somente o material de menos valor. Por exemplo, a gente recebe, vamos supor, uma quantidade imensa de isopor, né, que não tem venda. Hoje a gente recebe uma quantidade imensa de vidro, porque em Santa Cruz ninguém compra vidro, nenhum atravessador compra vidro. Hoje a Concat, vou dizer assim, quase que exclusivamente, talvez seja o único lugar de Santa Cruz do Sul que receba vidros, né? Nós reciclamos vidro. Olha que coisa incrível, todas as garrafas, enfim, vidro de janela, todo tipo de vidro hoje nós reciclamos, né? É verdade. Mas o que a gente queria, né? A gente queria, pelo menos, ter a oportunidade de conseguir sentar com essas empresas, conversar e apresentar propostas de trabalho. Que eles nos enxergassem como prestadores de serviço e não como coitados dos catadores que, nossa, sofreram tanto. Realmente, sofremos, lutamos, mas conquistamos muita coisa. Exatamente. Graças ao pessoal, que nem a Vera, por exemplo, que ganhava R$30 e não conseguia nem ir para casa porque não tinha nem como pagar passagem de ônibus, que dirá levar alimento para os filhos. Mas através de muita luta, através de pessoas que apoiaram, enfim, e através da mídia. Então, novamente, eu agradeço a oportunidade de a gente estar podendo falar aqui, explicando para a população. Isso é muito importante para nós. Porque... Nós que agradecemos também poder estar dando esse apoio para vocês e mostrando para o pessoal, né, esse trabalho bonito que vocês fazem. É muito importante, através da mídia também, que isso seja levado para a população, que ela entenda o nosso trabalho, porque assim, eu sinto falta realmente do apoio das mídias maiores, inclusive, porque tem muito desconhecimento por parte da população da cooperativa hoje, e isso nos prejudica bastante. E aí eu volto para a questão das empresas, assim, né? Elas têm as suas responsabilidades, elas estão cientes das suas responsabilidades, porque elas não são inocentes, elas têm toda uma área ambiental, elas sabem que elas têm que apresentar as licenças delas. A gente quer e tem condições para prestar um serviço de qualidade, né? Então, assim, que eles conversem com a gente, discutam valores, enfim, façam um contrato conosco, destinem o material. Eu acho que numa conversa tudo se resolve e que eles assumam realmente as responsabilidades deles de dar a destinação correta para esses resíduos sólidos. Porque eu volto a ressaltar, quando eu estou vendendo o meu material, seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa, uma multinacional, enfim, estou falando para todas, né, de uma forma geral, quando eu vendo o meu material para um atravessador, eu não tenho certeza se realmente o meu resíduo ele está realmente indo onde deveria ir, ou seja, se a logística reversa está acontecendo, se o produto ele está voltando para a cadeia da reciclagem. Isso não existe, até porque atravessador não dá licença ambiental. Eu quero ressaltar hoje que a Concat ela é responsável por fornecer várias licenças ambientais, enfim, licenças não, mas atestados comprovando que a empresa que destinou o material realmente destinou o material para uma cooperativa que faz um trabalho sério e que vai dar a destinação correta para esse material vai voltar para a cadeia produtiva e ainda vai gerar uma renda para 60 pessoas, né, que eram de baixa renda, enfim, que estavam em uma situação social um pouco, né, bem... 60 trabalhadores, 60 né? trabalhadores, exatamente. Então, assim, meu Deus, se eu tenho uma empresa, né, e eu tô vendendo meu material para um atravessador que não me dá nenhuma licença, nenhuma comprovação real de que esse meu material está realmente indo para onde deveria ir, que é para voltar para essa cadeia produtiva, olha o que eu tô fazendo, né? Então, assim, conversem com a Concat, com a Cooperativa de Catadores. A gente realmente faz um trabalho sério, a gente realmente dá as licenças que deveria, a gente tem todas as licenças para trabalhar com o reciclável. Então, muito cuidado de como eu estou destinando o meu material, para quem eu estou destinando o meu material, porque isso pode ter um peso muito grande. Um plástico na natureza, né, dura 450 anos, um PET 100 e poucos anos, e se eu for me estender, eu nem tenho toda a relação de quanto tempo os materiais, mas uma sucata, um ferro, 450 anos também. Eu sou uma empresa, eu produzo uma quantidade X de resíduos, né? Uma quantidade super alta, Exato. né? Então, assim, a minha responsabilidade ela é ainda maior, né? E que a população também faça isso. Que ela separe seu material reciclável. Se ela tem dúvidas, o dia que a coleta seletiva passa na rua, que ela ligue para nós, que ela procure o nosso site, enfim, que ela entre em contato, né? A gente vai atender, a gente vai lá, mas ela precisa fazer isso. Eu chamo a atenção também para um ponto bem preocupante em Santa Cruz do Sul, é a questão da containerização.
Hoje em dia, dentro da região central, existem muitos containers. É verdade. O município investiu milhões em containers, né? E ele poderia estar investindo em catador, tirando muita gente que está na rua e catando, sofrendo pra caramba. Ele poderia ter investido numa cooperativa de catadores, mas o município preferiu investir em uma grande empresa privada e containerizar toda a região central de Santa Cruz. Um a cada quadra, né? Às vezes até dois em cada Exatamente. quadra. E aí, assim, como que funciona o container para nós hoje, assim, ele é um dos nossos maiores inimigos. Porque toda a parte da conscientização e educação ambiental que a gente fez, container acabou. Caiu por terra, né? Caiu por terra. Porque desde que a coleta seletiva surgiu em 2012, a CONCAT surgiu em 2010 e a coleta seletiva, o nosso PEV ali, o Programa Municipal de Coleta Seletiva, ele surgiu em 2012. Então nós começamos a fazer esse trabalho na região central, de coletar todo o material nos 9 bairros a partir de 2012. Na usina já existia desde 2010, mas a coleta seletiva em Santa Cruz começou em 2012. E aí a gente fez todo esse trabalho em conjunto com a própria Prefeitura Municipal, de educação ambiental, de conversar com as pessoas, de porta em porta mesmo, entregando material e conversando. E aí o Poder Público foi lá e contratou uma empresa privada, né, para fazer esse serviço e containerizar toda a região central. E aí hoje em dia a população, o que ela faz? O mais fácil. É bem mais fácil. Né? Se eu tenho um dia corrido, eu trabalho, eu estudo, muitas vezes eu não vou querer perder o meu tempo separando o meu material reciclável, né? Eu deveria separar, é uma responsabilidade minha, comigo, com os meus filhos e com as gerações futuras que estão por vir. E com o município que eu moro, enfim. É uma questão de cidadania. Meu ponto de vista é uma questão de cidadania mesmo, assim. Mas é mais fácil, muitas vezes, na pressa, eu colocar tudo num container, né? Mandar tudo lá para o aterro, né? E, enfim, o material que poderia estar elevando a renda de muitas pessoas, voltando para o ciclo produtivo, estar num container. Mas o Poder Público resolveu investir milhões, em vez de pessoas, em máquinas, né? Porque é assim que funciona, infelizmente. Esse é um dos nossos grandes problemas, assim, então a gente sofre demais com isso. Mas é uma luta que a gente continua, isso está acontecendo em vários municípios, isso não é uma coisa só de Santa Cruz, né? Tem crescido cada vez mais. Cada vez mais, então a containerização está espalhada por todos os municípios, eu diria que a nível de Rio Grande do Sul, assim, em todos os lugares. É bem ruim, né? A mão de obra humana está sendo substituída cada vez mais por máquinas e ainda desfazendo todo um trabalho que é muito difícil de fazer, que é a educação ambiental, que é tão importante. Né, que eu diria que está diretamente ligado à sustentabilidade. Construtora Solid tem a solução para a sua obra. construtorasolid.com.br. Contato pelo 51 98139 7282.
E essa educação, né, tá passando para as pessoas, Exatamente. conscientizar cada uma, que eu acredito que seja um ponto forte e uma dificuldade que vocês tenham também, né? Que cada pessoa se conscientize, separe seu lixo, Exato. que ligue para vocês, entre em contato. Isso é uma coisa que é mais complicada, né, no dia a dia. Exatamente, é o que eu digo assim, as pessoas elas vão ali no PES e entregam o material reciclável muitas vezes assim, separadinho, nas sacolinhas, e eu agradeço muito, assim. Mas, quando tu entrega o teu material reciclável, tu tem que pensar assim, o que tu tá fazendo, né, é pra ti e para as gerações futuras, né? Não é só pra gente, não tá só nos ajudando, não tá só ajudando a CONCAT. Isso não é isso é uma obrigação. É uma obrigação que eu tenho com o material que eu produzo. Então, assim, é a minha obrigação, né? Tá nos ajudando, mas que ótimo, a gente fica muito feliz, mas é uma obrigação. Mas é claro que a gente sabe que nada acontece do dia pra noite, né? Que é um trabalho bem árduo. E eu vou fazer uma queixa novamente, né? Mas a Prefeitura Municipal ela deixa muito a desejar nesse sentido. A gente não tem apoio da Prefeitura Municipal para fazer nenhum trabalho de educação ambiental. Perguntar para vocês, não tem um apoio da Prefeitura nesse quesito, não? Assim, a gente, que nem eu te falei, a gente tem os convênios firmados com a Prefeitura, que a gente consegue continuar mantendo o trabalho, né? Esses convênios, eles vão sendo renovados. Agora, em julho, a gente vai renovar o convênio de novo, né? Teve toda uma lei aí que modificou, nós tínhamos contrato, agora virou convênio. Essa lei também nos prejudica, mas enfim, ela é outra situação e é outra história que eu também não vou entrar aqui, senão vai demorar muito. Mas não é uma lei que nos favorece, né? É mais uma daquelas leis criadas para pobre ficar mais pobre e ter mais prejuízo, né? Para a cooperativa sofrer cada vez mais. Mas hoje a Prefeitura, a gente mantém esses convênios, né? Que nem eu falei, que é para coletar nesses 9 bairros, região central, que é o nosso PEV ali, enfim, o galpão que a gente tem, e na usina de triagem que a gente faz todo o outro trabalho com o lixo, e do lixo recicla o material reciclável. Mas nessa parte de educação ambiental, e eu falo especificamente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós não temos apoio algum. A gente teve apoio no início, né, com uma menina que eles colocaram lá, quando a coleta seletiva surgiu em 2012, e mais alguns outros anos a gente também teve apoio, enfim. Mas assim, hoje, Semana do Meio Ambiente, e aí eu pego para um sentido muito forte, que é a educação, principalmente nas escolas, né? Porque eu acredito que a criança, quando ela aprende, ela vai lá e diz pro pai e pra mãe assim, olha, pai, tu não tá separando o meu material reciclável, tu tem que separar. Então, assim, não tá existindo também. Eu peço, inclusive, para as escolas que nos chamem para dar palestra, a gente tá muito aberto para isso. Quiserem nos chamar, nos chamem, a gente vai com o maior prazer do mundo, a gente explica, a gente fala pros pequenininhos principalmente, porque é ali que tá, sabe? Começar desde cedo, Exatamente. né? É um prazer, né? Mas eu falo da Prefeitura Municipal, especificamente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por favor, né? Nos ajudem, a gente precisa de campanhas de educação ambiental. Por favor, as pessoas precisam saber que hoje a própria Prefeitura tem um espaço que ela recebe o lixo eletrônico. Não é a CONCAT, porque a gente trabalha só com o reciclável. Mas as pessoas precisam saber que a CONCAT existe, que ela faz esse trabalho, elas precisam saber onde que elas descartam o lixo eletrônico delas, elas precisam saber onde que elas colocam uma lâmpada fluorescente, onde elas descartam uma TV, onde elas descartam as latas de tinta. Hoje eu pergunto assim, bem francamente, para a população de Santa Cruz, vocês têm essas informações? Vocês sabem onde vocês devem destinar os resíduos que vocês produzem, seja eles qual for? Né? Porque assim, o container ele veio para tu colocar tudo lá dentro. Desde tábua, até pedra, até TV, até tudo. Até infelizmente, corpo, até né? corpos, infelizmente. Né? Então, assim, hoje a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não faz nenhum trabalho de educação ambiental. A gente não escuta. A gente tenta, mas nós somos uma cooperativa de catadores, a gente precisa de muito apoio para fazer muita coisa ainda. A gente vai nas escolas, a gente faz Semana do Meio Ambiente, mas assim, existe muito preconceito, que nem eu falei. As portas elas não se abrem fácil pra gente. Quando a gente tem o apoio da prefeitura, as coisas funcionam melhor. E aí eu volto a dizer, a gente não tá implorando por uma coisa, né? Isso é um dever, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela recebe recursos especificamente destinados do governo para investir em cooperativa de catador, para investir em educação ambiental. Para onde que tá indo o dinheiro da população de Santa Cruz? Nesse sentido. Para onde que tá indo o dinheiro do imposto, do IPTU, de todo mundo, né? Porque estão investindo em container, estão investindo em um monte de coisa, mas em cooperativa de catador não estão investindo, e cada vez o número de catadores aumenta mais nas ruas, cada vez aumenta mais catadores em estação de drogadição, essa questão social não é trabalhada também, a educação ambiental não é trabalhada,
E eu não vejo o poder público se mobilizar em nenhum sentido, e muito menos procurar a CONCAT para que isso seja feito. A CONCAT está muito disposta a fazer isso. A gente quer fazer isso, é um dos nossos objetivos, a gente quer incluir pessoas, a gente quer fazer educação ambiental, a gente quer que a nossa cooperativa cresça cada vez mais e inclua pessoas, mas a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa principalmente do apoio do poder público, e obviamente, que nem eu já falei, da população, mas o poder público ele tem o seu dever de destinar os valores que ele recebe do governo federal, né, estadual, enfim, essas verbas, destinar para o meio ambiente, para trabalhar essa questão do meio ambiente, para trabalhar com cooperativa de catadores, para investir em cooperativa de catadores, para que a gente consiga fazer um trabalho de educação ambiental, que as pessoas possam se conscientizar, saber onde elas destinam os resíduos delas, saber, inclusive, se as empresas também estão fazendo isso, fiscalizar as empresas, e assim, uma queixa bem grande, parece que eu estou fazendo... Né? Mas é bom, mas eu preciso, o pessoal que tá em casa, eu preciso né? É bom falar isso. Eu preciso falar porque assim, hoje em Santa Cruz, além dos contêineres, um dos nossos maiores problemas, a questão dos atravessadores, enfim, com caminhões circulando nos bairros, inclusive nos bairros que a gente faz a coleta seletiva. Que nem eu ressaltei, a CONCAT hoje ela tem todas as licenças ambientais, ela tem um engenheiro ambiental responsável, a gente tem PPCI, a gente paga todos os ISSQNs, impostos, enfim. A gente paga INSS para todos os nossos cooperados, todos eles têm os seus direitos previdenciários assegurados, todos eles estão em dia. E existe um grande número de, eu não diria catadores individuais com suas carrocinhas, eles não são um problema, eles nunca foram um problema. Eles são um problema social, porque eles estão em situação de drogadição, então é bem complicado. Mas hoje a gente tem um alto número de caminhões coletando sem licença todos os recicláveis nos bairros de Santa Cruz do Sul. Tá Caminhonetes, CONCAT, né? caminhonetes coletando na região central e em todos os bairros de Santa Cruz do Sul. Passando na frente dos nossos caminhões e coletando, pegando o material que os moradores destinam para a cooperativa de catadores. Isso é um problema muito sério, por quê? Porque essas pessoas não têm licença para fazer esse trabalho. Elas não têm, gente, volto a ressaltar que a gente não sabe para onde está indo esse material, e elas abrem as sacolas, pegam o material de valor e o resto elas espalham no chão. Né? Elas só pegam o que interessa, e o que não interessa elas não recolhem. O CONCAT não faz isso, o CONCAT pega todo o material reciclável. Volto a ressaltar, elas estão explorando pessoas, porque essas pessoas estão recebendo, se recebem alguma coisa, é muito pouco, elas não têm direito nenhum, elas não têm EPI, elas não têm nenhuma situação de condição de trabalho que deveriam ter. Essas pessoas, elas estão em caminhões, elas estão em caminhonetes, elas não estão de carrinho, que nem os catadores lá, individuais, coitados, estão lá por uma situação social. Elas têm toda uma estrutura, elas têm caminhão e pessoas para fazer esse trabalho, e elas estão fazendo irregularmente. A prefeitura, nós já conversamos e sentamos com o secretário do Meio Ambiente, já falamos dos nossos problemas. Já Prefeitura, provas, fotos, placas de caminhões. A prefeitura se recusa a fiscalizar. É um trabalho dela fiscalizar. Para onde que está indo esse resíduo? O que está acontecendo? Então, todo mundo pode. Então, vamos supor um consórcio da Estadbus ou da TC Catedral, eu nem sei, as empresas de ônibus. Imagina se vem um monte de ônibus aqui e começa a transportar o pessoal. Pode? Pode, secretário do Meio Ambiente. Pode fazer isso. Garanto que na hora já iam fazer alguma coisa. Pois né? é, então, semana. Aí eu pergunto, o pessoal coletar sem licença, entrar nos bairros que a gente coleta, e por todo o município de Santa Cruz, deixar lixo espalhado, a gente nem sabe quem são essas pessoas, às vezes estão em situação de drogadição, discutir com o morador, que nem a gente já recebeu relato, de discutir com o morador, porque o morador é nosso antigo, ele quer destinar o material para a CONCAT, ele não quer que outra pessoa pegue, que não tem licença, que nem sabe para onde vai esse material. Eles discutem com o morador, arrancam a sacola da mão do morador e levam. Eles muitas vezes ainda ameaçam, estão até armados. Pode, secretário do Meio Ambiente, isso acontecer? Pode. Isso que você está falando é muito importante, até para quem está nos assistindo, né? Ficar de olho, perceber então quem está indo no seu bairro, se é de fato a CONCAT que está indo até lá. Tenha dúvida, ligue então para as meninas, tira essa dúvida, mas destina o lixo de uma forma correta. Exatamente. Assim, a CONCAT, as pessoas que trabalham na CONCAT hoje, elas estão com EPI, elas estão com colete refletivo, elas estão identificadas, os nossos caminhões, eles estão identificados. Então, assim, quem trabalha na CONCAT hoje está identificado, né? E, inclusive, está orientado para falar sobre a cooperativa, para explicar como que separa o material reciclável, tem todas as informações e está devidamente identificado
com o seu uniforme e com o caminhão identificado também. Então o morador sabe quem é da CONCAT e quem não é, ele tem essa... Mas aí eu ressalto para, de novo, a população ela pode separar o material, mas se a prefeitura não interferir legalmente falando e cumprir o seu papel, que é o de fiscalizar, porque a gente sabe que o poder público falha muito nisso, nós pagamos os nossos impostos e a gente quer que realmente o poder público cumpra o seu papel, que é minimamente fiscalizar. O poder público também tem responsabilidade com os resíduos de Santa Cruz. Por favor, fiscalizem. É papel de vocês, sabe? A CONCAT ela não consegue fazer isso sozinha. Nós vamos o quê? Parar os caminhões e brigar com as pessoas que estão coletando o material sem licença? Nós não podemos fazer isso. A gente não é um fiscal da prefeitura. A prefeitura não tem fiscal, mas a prefeitura tem condições de fazer parada de ônibus, a prefeitura tem condições de investir em outras áreas, mas ela não tem condição de contratar um fiscal. Ela não pode fazer isso na rua. Ela dá 1001 desculpas, mas ela se recusa a fazer o trabalho dela. Não pode acontecer. E com esse recado da Mari, então, né, vou encerrar o nosso programa, que infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Para o pessoal de casa, então, ficar ligado, prestar atenção no que a Mari falou e entrar em contato com as meninas da CONCAT, que fazem esse trabalho tão bom para o nosso meio ambiente. E lembrando que isso começa da gente em casa, né? Não é só ligar para elas, Exatamente, pedir auxílio delas. Nós temos que separar o nosso lixo, porque isso faz bem pra gente, pro nosso meio ambiente, nossos filhos, nossos netos. Vera, Mari, muito obrigada por terem vindo aqui, explicado pro pessoal o que é a CONCAT, mostrado o trabalho de vocês e fazer essa conscientização. Obrigada, viu? A gente que agradece por essa oportunidade. É incrível, assim, quando nos chamam para ter um bate-papo que nem esse, e nos dão esse espaço pra gente... enfim, né? Os nossos sentimentos até falam mais alto. Mas muito obrigada, a mídia ela é muito importante. Eu achei maravilhoso assim, esse convite. Que tenham mais convites. Quando vocês quiserem nos convidar, a gente está muito sempre disposto a vir aqui a conversar, explicar o trabalho. E deixo novamente o recado para a população. Enfim, entre em contato com a CONCAT. Nosso galpão, ultimamente, ele infelizmente aconteceu um acidente, ele pegou fogo. Mas a gente tem um telefone que é o 3715-1980. Liguem para lá, acessem o nosso site, enfim, vão ali no nosso PEV, que é na Rua Venâncio Soares 1445, é do lado da Heilig ali. Cheguem ali, conversem com a gente. Até peço desculpas também, porque tá havendo algumas falhas nos roteiros, a gente infelizmente teve esse acidente e a gente ainda está se estruturando também, né? O nosso galpão ele não está em pleno funcionamento, mas ele vai voltar logo, a gente está se reestruturando para isso. Então, assim, liguem para o 3715-1980, nos procurem. A nossa intenção, assim, é prestar cada vez mais um serviço melhor para a população de Santa Cruz com o apoio de todo mundo. Então, muito obrigada a vocês. A gente fica muito feliz de verdade. E esse foi o nosso programa Expressão Livre. Hoje falamos sobre sustentabilidade, mais precisamente apresentamos para vocês a CONCAT. Voltamos na semana que vem com um novo tema.